Olá! Muitos pilotos de F1 estão insatisfeitos com a grande mudança na forma de dirigir seus carros. Parece estranho, mas você pensaria que tudo o que precisa fazer é pisar fundo e dirigir o carro o mais rápido possível nas curvas. Bem, esse não é o caso com os carros de 2026. Esses novos carros são máquinas complicadas e hoje eu ouvi as palavras complicado e desafiador de tantos pilotos. Acabamos de completar os primeiros 3 dias de testes de pré-temporada e os pilotos têm conversado e falado bastante sobre o que aprenderam até agora ao volante. Agora, esta é uma nova era de carros. Basta olhar as tabelas de tempos dos últimos 3 dias para perceber isso. A diferença entre os carros mais rápidos e lentos na pista agora chega a 4 a 6 segundos. Eles ainda não competem de verdade, mas é raro ver tamanha diferença. Um piloto com quem falei hoje disse que não se surpreenderia com diferenças de 4 ou 5 segundos na classificação do ano passado no Catar. Acho que a diferença do primeiro para o último foi de menos de 1 segundo, talvez até meio segundo. Atualmente, há grandes diferenças e ao chegar na Austrália para a primeira corrida do ano, lembra? Restam só 3 dias de testes. Se eles não evoluíram muito, ainda veremos grandes diferenças na classificação e durante a corrida, com alguns carros podendo ser ultrapassados por uma volta. No fim da corrida, um piloto disse que não se surpreenderia ao ver carros 3 ou 4 voltas atrás. Se isso acontecer, não será bom para as corridas. Vou entrar em mais detalhes. Como já disse, não sou um gênio técnico. Mas Ted Kravitz e eu conversamos hoje e ele me explicou um pouco sobre como esses carros geram sua própria eletricidade. E eu vou voltar aos meus tempos de jovem andando de bicicleta. Se eu quisesse luz, era só virar isso aqui e ele encostava na roda. O que isso fazia era gerar atrito, transformava isso em energia e alimentava a luz, mas ao fazer isso, diminuía meu ritmo porque havia atrito. E é isso que vai acontecer nesses novos carros de F1. Pelo que eu entendi, provavelmente vai ser assim. Se você tem uma reta longa, vamos pegar a China, que é a segunda corrida do ano. Aquela reta é muito longa. No fim da reta, os pilotos podem precisar recarregar a bateria, o que deixa o carro mais lento. Não sei quanto, mas vai diminuir a velocidade. Se houver 4 ou 5 carros em um grupo e todos fizerem a mesma coisa, bem, tudo continua igual, todos permanecem na mesma ordem. Mas, como me explicaram hoje, se um deles decidir não recarregar a bateria ali, pode ultrapassar 3 ou 4 carros de uma vez, o que seria ótimo para o esporte. Obviamente, esse carro então vai ter menos energia do que os outros, então provavelmente haverá uma retomada assim que eles fizerem a curva e dispararem. Não consigo lembrar qual piloto mencionou isso na entrevista. Mas eles sugeriram que poderia haver pilotos formando fila na última curva e na classificação para maximizar a energia deles para a última volta. Os pilotos precisam se adaptar rapidamente a um novo estilo de pilotagem. Será que os mais experientes vão conseguir se acostumar tão rápido? É isso que veremos no segundo dia de testes. Pierre Gasly parou o carro na curva 1 e eu, que estava lá, tirei algumas fotos de perto. O Pierre se juntou a James Vowles e Alex Albon, que já estavam lá em cima, e tiveram uma conversa agradável. Tive a sorte de ouvir o que diziam. O resumo é que tanto Pierre quanto Alex estão irritados com a forma como tudo está acontecendo. Eles vão resolver isso, eles têm que resolver. Mas certamente, como estava ontem, havia muita dúvida sobre como as coisas vão se desenrolar. Na verdade, houve alguns carros que tiveram que encostar hoje e ontem, e isso já era esperado quando se tem uma máquina totalmente nova e muito tecnológica como essa. Você provavelmente viu os comentários do Max dizendo que é muito parecido com a Fórmula E turbinada, mas minha intuição é que o Max provavelmente será um dos líderes que estão por vir. Para entender como trabalhar com o carro, basta observar a unidade de potência da Red Bull, que está muito boa. O trabalho deles com a Ford parece ter dado frutos no outro extremo da escala. Eu vi Fernando Alonso do lado de fora da garagem da Aston Martin mais cedo esta noite e ele parecia bastante preocupado. Ele observava Lance Stroll sentado no carro enquanto os mecânicos trabalhavam. Agora estão mais de 4 segundos atrás dos líderes. Eles usam motor Honda e parece que o clima no time não está bom. As 11 equipes trabalharam duro nos últimos 3 dias para aproveitar ao máximo o tempo na pista. Graham Loden, chefe de equipe da Cadillac, diz que eles já percorreram 1.700 quilômetros. Isso equivale a mais de 5 corridas e acho que a Cadillac não parece a pior no momento. Algumas outras coisas que eu aprendi hoje. Esses carros têm 15 litros a menos de combustível no tanque. No ano passado eram 90, este ano são 75.
Isso mostra a ênfase maior no lado elétrico do motor. Talvez você já tenha ouvido sobre o botão de impulso que aparece assim no volante, embora eu não lembre de qual carro era. Mas esse botão não parece afundar de verdade, mas é o que você usa para ultrapassar. Li hoje à noite o comunicado da McLaren sobre os 3 dias de testes e disseram que dedicaram bastante tempo ao Oscar treinando ultrapassagens. Porque não é simplesmente pisar fundo. A frase exata no comunicado de imprensa é realizando várias manobras de ultrapassagem, fornecendo ao piloto australiano uma visão essencial sobre a preparação para a corrida e o gerenciamento do carro no tráfego nesta temporada. Outra questão destacada hoje foi: este teste de 3 dias foi a primeira vez que os pilotos puderam lançar o carro na largada e muitos pararam no pit lane na saída. Eles seguem essa rotina para preparar o carro para a largada e o procedimento foi surpreendentemente demorado. Eu percebi muita patinagem das rodas e na pista o que notei foram muitos deslizes, derrapagens e travamentos. Como novato no lado mecânico desse esporte, percebi que pilotar esses carros em um circuito é um jogo complicado. Além disso, 15 dos 22 pilotos têm cláusulas de desempenho nos contratos exigindo que alcancem certos objetivos. Não há garantia de que bons pilotos em bons carros no ano passado conseguirão repetir isso este ano. Se as coisas complicarem no cockpit, pode virar uma situação maluca, na pausa de verão, caso não tenha visto os tempos de hoje na pista. A Mercedes arrasou primeiro e segundo lugar. Kimi, seguido por George, mas ouvindo o George hoje na área de entrevistas da TV, ele estava parabenizando a Red Bull pelo motor deles. Ele parece achar que eles são o time a ser batido. Voltando um pouco, a Red Bull dizia que a Mercedes era o time a ser batido. Então acho que tem um pouco de jogo de cena aí, porque ninguém quer ser o favorito. Também comentaram hoje que está bem mais quente no Bahrein do que em Barcelona e os carros estão se comportando diferente. Na verdade, ainda é o 6º dia, então é cedo, mas os sinais mostram que muitos desses pilotos voltarão à Europa hoje à noite. Não estão se sentindo muito confiantes, assim como alguns dos chefes de equipe. O que eu acho que a F1 vai adorar é a expectativa em torno do Grande Prêmio da Austrália. Faltam só 3 dias de testes e ainda há muito por vir. A confiabilidade é uma grande dúvida e pode ser um problema. Será que os pilotos estarão confiantes nos carros até lá? E quem se arriscaria a adivinhar como vai ser aquele primeiro pódio? Podemos acabar tendo uma verdadeira surpresa, talvez uma Alpine no pódio, quem sabe até uma Haas, hoje, muito forte. Acho que essa primeira corrida vai ser muito aguardada, vai ter uma expectativa enorme no mundo todo e mal posso esperar para chegar lá. Vamos passar rapidamente. Quem fez mais voltas nesses 3 dias? A McLaren liderou a lista com 422 voltas. Na verdade, eles dividiram a liderança com a Williams, uma volta a menos. Ferrari 390 para a Haas, 354 para a Audi, 343 para a Red Bull, depois Racing Bulls, Cadillac, Alpine, Mercedes e a pobre, apenas 206 voltas. Agora, em 1 segundo, vou passar por todas as pinturas e dizer o que eu acho delas. Além disso, vou mostrar todos os uniformes que a equipe usa nos bastidores. Mas antes de chegar lá, olha isso. Esta é a Mercado Libra, grande empresa da América Latina, patrocina Sérgio Pérez e acredito que também tem acordo com Gabriel Bortoleto. Mas me disseram que o logo deles não está mais na página de patrocinadores da Alpine. Isso me surpreendeu pra caramba. Eles apoiaram muito o Franco Colapinto no ano passado e foram fundamentais para ele estar nesse carro. A temporada ainda não começou. Pode ser que essa empresa realmente entre e injete mais dinheiro na Alpine. Mas muitos de vocês têm perguntado: o que está acontecendo, fãs do Franco? Talvez seja necessário pressionar essa empresa para que apoiem o jovem argentino. Agora, segue meu ranking das pinturas. Já adianto que não daria menos de 8,5 de 10 para nenhum desses carros. Eu acho que eles são lindos, mas alguns são mais bonitos que outros, então vou começar pelo meu favorito, a McLaren. Eu adoro o papaya, sempre gostei. Acho que o capacete do Lando também combina, e de cima para baixo é simplesmente sólido. Em segundo lugar, Visa Cash App. Racing Bulls, olha, eu adoro o branco, e eu realmente gosto do que eles fizeram. Neste painel traseiro aqui, onde está o logo da Ford Racing, é preto embaixo e fica meio que uma ponta de triângulo ali. Eu gosto disso. Eles também são um dos poucos carros que tem o número do piloto na parte de trás e em terceiro. Eu fui de Red Bull. Quando você vê esse brilho e o verniz que nessas fotos não mostram como é de verdade, realmente chama a atenção. Só vou comentar sobre o número atrás.
Não gosto do 3 nem do 6. Acho que não combinam com o carro. Em quarto, escolhi outro carro branco. Bem, o Haas predominantemente branco, eu não gosto muito desse logo GR ali atrás, mas é fácil de fotografar. E acho que do meu ponto de vista, estou olhando isso de uma perspectiva fotográfica e sei que suas escolhas vão ser diferentes. Vocês podem comentar à vontade, mas comentários abusivos serão deletados. Ferrari ficou em quinto no pelotão intermediário. Eu a colocaria mais acima se não fosse pela parte branca na traseira com o logo da HP. É uma cor tão icônica e esse ano esse vermelho está um pouco mais claro e se destaca no carro. É bonito. Sou fã do logo da Shell, que está há anos por aí e combina com o vermelho com o arco branco ao redor do piloto. Não chama minha atenção. Coloquei a Williams em sexto lugar. Eu gostaria muito mais se não tivesse tantos componentes diferentes. Tem azul claro, tem branco, tem azul escuro, tem preto. Parece que eles colocaram todas as cores do arco-íris ali e com certeza não tiveram vergonha de colocar vários logos. Mas o verdadeiro destaque para mim nesse carro é o logo da Duracell lá em cima. Acho que é uma ótima peça de marketing em um excelente carro. Tem algo que você não vê nessa imagem, mas veja esta aqui. Essa é uma empresa de apostas, o que não me agrada muito patrocinando carros. Achei que eles usariam os números reais de uma roleta na roda, mas não colocaram. Bem, eles colocaram todos os números, mas não estão na mesma ordem que em uma roleta. E eu não sei porquê, mas de cima a Williams está deslumbrante porque é praticamente toda azul. O próximo da lista é a Mercedes. Gosto dessas faixas prateadas grossas, parecem uma homenagem à Adidas. E você sabia que ainda tem uma estrela vermelha no carro? Ela está aqui em cima, longe das prateadas, na 8ª posição. Eu tenho o Aston Martin, só não gosto muito desse verde em pouca luz. É difícil para mim dizer, e vou contar o que fiz outro dia ao medir os níveis de som dos carros na curva 1. Eu não via os carros passando porque olhava o medidor, só conseguia ver de lado quando eles viravam à direita, o que dificultava identificar qual era. A luz estava até boa nesse momento. Mas em dias nublados ou chuvosos acho difícil saber qual carro é. E em termos de quantidade de logotipos, o Aston Martin tem muitos. Certamente muito mais do que o Audi, que tem bem poucos patrocinadores. Eu achei que fosse gostar mais desse prata na pista, mas na vida real, para mim, não é o meu favorito. Se coloquei ele na 9ª posição, ainda considero o carro acima de 8,5 de 10, imagino que vão colocar logotipos na asa traseira em breve. E em décimo, número 10, Pierre Gasly, ou 43 para Franco. Não sei porquê, mas nunca gostei tanto, nunca foi dos meus favoritos. Com certeza se destaca na pista pelas cores. Coloquei ele em décimo, deixando a Cadillac em 11º. Eu gostaria de ter visto um pouco mais de cor nele, mas isso sou eu. Eu sei que a Cadillac é muito uma marca preta e prata e eu acho que ela fica muito melhor vista de cima do que de lado. É assim que fica o meu top 11. Depois de ranquear a pintura dos carros, agora vou ranquear todo o uniforme das equipes. Esse é o uniforme que não são os pilotos que usam, basicamente o pessoal da equipe que trabalha para as equipes. E em primeiro lugar, Red Bull. Eu adoro essa nova camisa. Ela tem alguns detalhes, na verdade, bastante detalhe na camisa, junto com os logotipos, mas um detalhe legal: o nome de cada membro da equipe. Eles ganham 5 camisas no início do ano e, se estragarem uma, podem pegar outra de reposição. Os sapatos são fornecidos, mas são do ano passado e dizem não ser tão confortáveis. Além disso, esses caras ficam muito tempo em pé. Em segundo lugar, eu escolhi o Visa Cash App. Eu gosto do branco. Este ano temos esse tema que vai da camisa até a calça. E eles usam essas calças largas da Hugo, que, estranhamente, até que ficam legais, e com a Hugo fazendo a parte de cima e de baixo, eles também fazem os sapatos. Vale lembrar que a Red Bull usou polo, a V-Carb ficou em terceiro com camiseta. Escolhi a Haas, que tem blusa com zíper de 1/4. E o que diferencia isso de algumas das outras equipes pretas é, obviamente, o vermelho nos ombros. E o que eles usam nos pés? Eles usam Alpine Stars. Logo fora do pódio está a Williams. Eles usam camiseta de gola redonda e a parte inferior da camisa da Williams traz uma estampa que quebra a monotonia do azul liso. Eles também têm jaquetas, mas hoje no Bahrein considerei apenas as camisetas. E quanto aos sapatos, eles usam tênis de corrida. Em quinto lugar, Aston Martin, de cima a baixo, verde, uma polo de botões. Como muitos times, eles têm um bolso pequeno com zíper no peito para guardar o passe da F1 e também os sapatos. Puma Nitros em quinto lugar, eu escolhi a McLaren. Eles usam polo de botões e quanto aos sapatos, eles têm pumas com, claro, um toque de papaya. Se você está se perguntando quem eu coloquei em sétimo, não se pergunte mais, porque é a Ferrari.
Eles são a única equipe que tem uma camisa totalmente abotoada e toda a equipe tem que usar as camisas por dentro da calça. E assim como a McLaren, eles também usam Puma Nitros com o toque do vermelho Ferrari. Quem eu coloquei em oitavo? Eu ouço você perguntar. Bem, essa seria a Mercedes. Esquema de cores simples, mas vou dar nota alta aos tênis porque adoro Adidas. O que são esses Ultra Boosts? Tenho uns 10 pares e adoro. Só queria que fizessem um à prova d'água, tipo com Gore-Tex, Adidas, se fizerem isso. Eu calço 46 europeu, faltam 3 para ir e em nono lugar eu tenho Audi. Se você olhar atrás daquela camisa, é uma propaganda enorme dos 3 principais patrocinadores. E nos tênis, veja as listras. Eu coloquei a Cadillac em décimo, eles têm uma faixa na lateral, o que quebra um pouco aquela cor. O logo é bem simples, com a Cadillac dominando, como você pode imaginar. Na verdade, eu encontrei 2 ou 3 versões diferentes dessas camisas na pista e provavelmente vai ter outra antes de chegarmos à Austrália. E os tênis, esses Nikes. E no final do grid, eu coloquei a Alpine. Não sou contra, acho que todos são ótimos designs, mas alguém tem que ficar no final da lista. E os tênis são Puma Nitro, então são 3 equipes usando esses tênis e 2 equipes com o nome da equipe no peito, V-Carb Red Bull. Amanhã preciso ir para a Fórmula E em Jeddah e logo me despeço de vocês. Acho que vou pilotar um carro de Fórmula E na pista. Em breve vocês verão um vídeo sobre isso. Se você gostou deste vídeo, obrigado por assistir até o final. Por favor, aperte o botão de curtir. Para os cerca de 50% que ainda não são inscritos no canal, podem se inscrever. Ficaria muito grato, tem muito conteúdo extra lá. Procure por lá. Obrigado por assistir e continue apaixonado.